Cara, que triste esse final de temporada dos Eagles, né? Um time que entrou em dezembro com 10 vitórias e uma derrota pro New York Jets, que foi triste, mas ainda assim, cara, foi uma só. Ter uma sequência tão horrorosa até chegar na primeira semana de playoffs, em que o torcedor ainda acredita que as coisas podem virar, e ser talvez pior. Talvez pior. Eu quero começar deixando mérito pro Tampa Bay Buccaneers aqui, porque eu vou me alongar um pouquinho mais na parada dos Eagles, e eu quero realmente dar esse mérito merecido pro Tampa aqui, que eu duvidei muito. Nas últimas 2 semanas de temporada regular, eles foram bem mal, cara. Perderam pro Saints e fizeram 9-0 contra os Panthers, num jogo bem mais ou menos, contra o pior time da NFL, com Baker machucado ainda. Então como é que esse time viria contra os Eagles, né? E aí, cara, essa defesa foi espetacular, espetacular. O jogo ficou 16-9 por um bom tempo, demorou para ele dar uma engrenada em termos de pontuação, e isso muito por causa das defesas, mas principalmente a dos Buccaneers. Teve uma hora que a média para a pressão chegar no Jalen Hurts estava em 2 segundos. Então imagina, snap, 1, 2 e chega a pressão. Então isso é muito louco mesmo. É uma linha ofensiva dos Eagles que é muito forte. Inclusive a gente vê uma das melhores partes dessa linha ofensiva, que é o Jason Kelce se aposentando depois dessa derrota muito triste. Mas enfim, o Buccaneers jogou muito bem, o Baker Mayfield jogou muito bem, mas para eu confiar nos Bucs ganhando dos Lions, cara, você vai ter que me dar mais um jogo, Buccaneers. Eu sei que os Bucs tiveram 5-1 na reta final da temporada, nos últimos 6 jogos. E eu sei que o Buccaneers, muita gente ali tem a experiência do Super Bowl ganhado com o Tom Brady. E eu sei que o Baker Mayfield tem uma das características mais legais em um jogador de futebol americano, que é o fogo, né? É a maluquice pelo esporte. É uma coisa que a gente vê no Mahomes, é uma coisa que a gente vê no Josh Allen também. Mas daí para esse time ganhar dos Lions, aí é uma outra discussão. Vamos voltar pro Eagles, que agora a gente faz o obituário dos Eagles dessa temporada, né, que estão indo embora. Estão voltando para casa depois de uma coisa muito frustrante. Primeira coisa, para mim, eu acho que a janela tá fechando, se ela já não fechou. Eu sei que ainda tem excelentes jogadores, Jalen Hurts é um cara que eu gosto muito apesar da reta final, A.J. Brown, DeAndre Swift, a linha ofensiva é forte mesmo perdendo Jason Kelce, e a defesa me preocupa um pouco mais. Fletcher Cox talvez saia, Brandon Graham talvez saia, tem uma galera aí que é free agent na temporada que vem. O bom é que o Howie Roseman fez um trabalho maravilhoso no draft, né? Então a gente tem jogadores jovens que ainda devem aparecer bastante nesse time. Mas essa janela acho que está fechando. E essa temporada foi muito frustrante. Na passada o time chega no Super Bowl e não ganha por pouquíssimo no final do jogo. Por causa do Mahomes, basicamente. E aí agora o time cai na primeira rodada de playoffs, depois de fazer uma temporada de 11 vitórias. Então, muito triste mesmo. Aí vem a outra parte, né? O que aconteceu com esses Eagles, cara? Por que os Eagles derreteram dessa maneira? E isso é realmente muito bizarro mesmo. A gente sabe das preocupações com esse time do Eagles antes de começar a temporada. Os 2 coordenadores excelentes que estavam por lá saíram, Shane Steichen e o Jonathan Gannon, de tão bom o trabalho deles que eles foram ser técnico em outro lugar. O Shane Steichen foi lá para os Colts, onde fez um trabalho muito legal nesse primeiro ano, sendo o primeiro ano, e o Jonathan Gannon, que apesar da primeira temporada muito ruim, a gente consegue ver chances de coisas muito boas para esse Cardinals também. E aí quem substituiu esses coordenadores ofensivos nos Eagles, a gente via com problema, né? Brian Johnson e o Sean Desai estreando na defesa. Primeiro pela defesa, ficou tão ruim em um certo momento que eles tiveram que contratar Matt Patricia para cuidar da defesa. Uma dica, tá? De um fã dos Patriots de muito tempo. Esquece o Matt Patricia! Meu Deus do céu! Eu sei que ele tem um currículo interessante embaixo do Bill Belichick, ganhando Super Bowls com a defesa e tudo mais. Posso falar uma coisa? E eu posso estar cuspindo no prato que eu já comi, com todo respeito. Mas é o Bill Belichick que cuida da defesa. Matt Patricia é ruim, cara, é ruim. Cuidando de ataque, cuidando de defesa, cuidando de qualquer coisa. E ele nos Eagles deixou essa defesa ainda pior. Porque a defesa dos Eagles ontem foi uma tristeza, cara, foi uma tristeza. Méritos pro David Moore, que fez um belo jogo, e outros também, mas que horror, horrível. E o Sean Desai, talvez muito inexperiente, preferiram deixar ele não chamando as defesas nessa reta final. E o ataque? Brian Johnson pegou um ataque espetacular do ano passado e estava até sendo entrevistado, ainda está sendo entrevistado para cargo de head coach em outros lugares por causa do ataque muito forte dos Eagles, né? Agora, é um ataque muito forte dos Eagles por causa dele? Acho que não, né?
O que ele fez com esse ataque é bom? Cara, por 11 jogos na temporada, sim. Mas já dava pra ver problemas nesse ataque, né? Quantas vezes eu já não falei aqui no Golim Sports que era um ataque que vencia sem convencer, né? E isso é muito verdade. A gente via as melhores partes desse ataque dos Eagles pouco exploradas, né? Corridas desenhadas pro próprio Jalen Hurts, um ataque um pouco mais variado, um pouco mais fora do óbvio e tudo mais. E a gente não viu isso, e a gente não viu isso até o final. Eu sei que no jogo dos Buccaneers é diferente, cara, porque essa defesa dos Buccaneers realmente dominou. Mas, pô, esse é um time do Eagles que, além de perder pros Jets lá no começo, a derrota final pros Giants, cara, foi uma tristeza. Foi uma coisa muito triste, muito triste. Mas eu realmente pensava que nos playoffs as coisas pudessem mudar. E aí a gente tem que falar da cabeça da operação. Nick Sirianni. Cara, o Nick Sirianni, ele chegou no Super Bowl no ano passado. Ele teve uma temporada de 11 vitórias e eu nunca vi tanto torcedor querendo mandar ele embora. E eu entenderia, de verdade. Acho que isso vai acontecer? Não acho. Realmente não acho. Porque o Nick Sirianni, ele entrega resultado apesar dessa derrota absurdamente triste agora. Mas perder a liderança da divisão, perder a classificação da conferência e cair tanto, e aí agora você perder na primeira rodada de playoffs dessa maneira triste, é culpa do head coach. Não tem jeito, cara, não tem jeito. Você quer receber os méritos pelas vitórias, eles são merecidos, tem que ter a parte ruim também de quando você faz uma coisa dessas. E o derretimento dos Eagles é uma das coisas mais tristes que eu já vi na minha vida, de verdade, nos anos que eu vejo a NFL. Realmente muito, muito bizarro. Ele deve ser demitido? Cara, eu não sei o que o Howie Roseman vai falar, eu não quero botar fogo num negócio que acabou de acontecer também, que eu quero ver a partir daqui, mas eu entendo o torcedor do Chiefs que ficou muito pistola depois daquela vitória contra os Chiefs, em que o Nick Sirianni saiu gritando: "Eu não tô ouvindo nada agora, fãs dos Chiefs", e gritando e tudo mais. Nick Sirianni parece ser um cara bem provocador e trash talker. Tem até um vídeo em que ele tá mandando um sinal pra torcida adversária, o Jalen Hurts tá tipo, cara, relaxa aí. Então, tipo, né, você tem 42 anos, Nick Sirianni. Ainda assim, vamos ver o que vem a partir daqui. Vamos ver o que os Eagles fazem com esse elenco, que ainda é muito talentoso, mas o que vai ser feito com a comissão técnica também. Porque eu sei que a galera de Filadélfia tá bem chateada, bem frustrada, e não é à toa que sobrou até balde de pipoca na cabeça do Sirianni quando acabou o jogo. Para os Buccaneers, espetacular, muito bacana, mas não é porque eu apostei no Eagles e os Bucks me surpreenderam que eu vou apostar nos Bucks agora. Para mim, os Bucks enfrentando os Lions, cara, é sensacional o que eles fizeram nessa temporada. Baker Mayfield tem aquele fogo e ele ainda vai ter uma renovação de contrato depois daquele ano triste no ano passado em que ele ficou rodando pelos times, né? Mas eu ainda acho que os Lions são favoritos. Rapidamente aqui, Bills e Steelers também aconteceu ontem e ele foi bem mais do esperado, né? Apesar de por um momento parecer que os Steelers poderiam buscar uma reação ali, os Bills dominaram esse jogo com muita tranquilidade e a gente sabe que os Lions, apesar de terem feito bastante coisa legal, basicamente sem ter quarterback nessa temporada, ainda assim era um time limitado e sem TJ Watt seria ainda mais difícil. Então agora, eliminados os Steelers também, restam 8. A gente vai falar muito sobre essa rodada de playoffs do divisional durante essa semana, tá bom? Isso foi só os meus pitacos sobre o derretimento dos Eagles, sobre os Buccaneers e sobre essa rodada de playoffs que chegou ao fim. Restam 8 times e agora Ravens e 49ers entram na briga depois da primeira semana de folga. Deixa o gostei e se inscreve, a gente se vê no próximo vídeo.